Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Literatura 1, Um Negro na Literatura Brasileira. A gente, depois desse tempinho, né, que a gente deu em relação ao recesso de carnaval, nós retomamos aqui as nossas discussões e a aula de hoje, especificamente, é uma aula muito interessante e que, com a leitura dessa novela, né, Vítimas Algozes, várias coisas vieram à minha cabeça e questões que eu gostaria de estar discutindo melhor com vocês, certo? Então, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Então, para a gente retomar as nossas discussões, eu trouxe aqui uma resenha, um resumozinho, né, dos pontos que a gente vai abordar hoje. Então, vamos lá. Nós iniciamos, então, pela nossa ementa, o módulo 2, tá? Então, o módulo 2, entrando na aula 3, entre vítimas e algozes, maneiras de representar a escravidão no Brasil, certo? E o texto escolhido para essa aula de hoje é a novela 1, Simeão o Crioulo, de As Vítimas Algozes, é uma obra de 1869, né, de Joaquim Manuel de Macedo, certo? E aí tem várias questões interessantes para a gente pensar essa obra, porque ela está relacionada diretamente com um momento histórico muito interessante, em que estavam à tona várias discussões que definiriam, né, alguns processos importantes, né, em âmbito social e econômico no país, tá? Então, seguindo aqui, quem foi, né, o Joaquim Manuel de Macedo? Ele nasceu em 1820, em Itaboraí, Rio de Janeiro, e em 1844 ele vem a formar-se, né, médico na Faculdade do Rio, e nesse mesmo ano, já envolvido, né, com a literatura, ele era um grande leitor, ele vai publicar o seu primeiro romance, A Moreninha. Então, assim que ele se forma, ele já publica Moreninha, e Moreninha é um sucesso, né, naquela época, e aí ele vai fazer fortuna, com a publicação dessa obra, vai ter uma boa recepção, e ele vai passar a dedicar-se integralmente aí à literatura e depois para outras áreas, ele vai enveredar pela política posteriormente, vai ser professor, mas a partir desse ponto, ele já começa a se interessar mais pela área da literatura. Ele vai militar como um deputado filiado ao Partido Liberal, depois ele vai articular o jornal A Nação, vai ser professor no Colégio Pedro II e também foi membro ativo do Instituto Histórico e Geográfico. Em 1849, ele funda com Gonçalves Dias e o Araújo Porto Alegre a revista Guanabara. Ali ele vai publicar um dos seus poemas aí, expressivos, que é A Nebulosa, e ele vai se destacar também na crônica de costumes, né? Ele vai se colocar alheio, né, ao projeto nacionalista da primeira geração romântica, né, que é ali que é o momento em que ele está publicando, né, os autores estão relacionados a esse movimento, e ele vai adotar uma simplicidade de estilo, utilizando-se de coloquialidade nos seus textos, né? Trazendo ali cenas, né, do cotidiano, picarescas, e vai estabelecer um diálogo com o leitor. Ele vai querer essa proximidade com as cenas comuns, mas pensando que ele vai estar sempre colocando ali o ponto de vista e também sempre abordando a partir dos lugares onde ele circula, que é entre ali a classe média alta, né?
e ele vai falecer em 1882, né? Ele vai ter um processo de degeneração mental e morre ele aos 62 anos. Seguindo, então, né, para poder falar um pouco mais sobre o Joaquim Manuel de Macedo, é interessante salientar que ele escreveu muito, ele atuou muito na literatura, né? Escreveu teatro também, crônicas, romances, vai atuar como jornalista. Então, nós temos o Macedo aí, que está mais para o lado romancista, e temos o Macedo cronista, que vai ser muito admirado, né, pelas crônicas, que na verdade vão mesclar aí acontecimentos históricos com marcos, né, com a macro-história, que são aquelas pequenas histórias das pessoas comuns, dos acontecimentos cotidianos e corriqueiros da cidade do Rio de Janeiro. Então, Macedo é aquele cara que vai contar a história do Rio, né, pelos lugares por onde ele passa, né, a partir das micro-histórias, daquela história que não é oficial, né, das pequenas histórias cotidianas. E aí trouxe para ilustrar aqui para vocês, né, e a título de curiosidade, esse livro de crônicas, né, do Joaquim Manuel de Macedo, Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, e tem uma crítica muito positiva, né, nesse sentido, de mostrar uma história do Rio mesmo, uma história que a gente não conhece, né, história não oficial, que é desses pequenos lugares, os pequenos acontecimentos. Mais adiante aqui, então, eu gostaria de já começar a falar de As Vítimas Algozes, né? Tem bastante coisa para falar sobre essa obra, mas como o nosso tempo é reduzido, eu já quero entrar direto ao assunto, que é poder pensar, né, a representação do negro aqui nessa obra do Joaquim Manuel de Macedo. É uma obra emblemática, estabeleceu uma certa polêmica com o público oitocentista. E aí, o que acontece com As Vítimas Algozes? É uma obra publicada em 1869, tá? E vai abarcar 3 novelas. Então, nós temos 3 novelas ali dentro desse livro. A primeira, Simeão o Crioulo, a segunda, Pai Arraiol, o Feiticeiro, e o terceiro, Lucinda a Mucama. E é interessante a gente pensar já desde os títulos dessas novelas, né? Que vão estabelecer já, né, desde uma primeira percepção, uma certa concepção de observar, né, o negro, né, a partir da literatura. O Biratã Machado, que vai fazer uma crítica em relação a esse livro, vai dizer que As Vítimas Algozes foi um dos mais atacados no romantismo, durante o período do romantismo. Então, nós já percebemos aí que é uma obra que causou uma certa polêmica, né, no período de sua publicação. O que é As Vítimas Algozes, né? Aqui nessa obra, a gente tem uma retratação, né, da degradação provocada pela escravidão nos cativos, né? O Joaquim Manuel de Macedo vai assumir uma postura abolicionista, né? Que curiosamente vai tender a se posicionar ao lado dos senhores de escravos. Então é muito interessante a gente observar o modo como vai ser representado o negro aqui no Vítimas Algozes, principalmente nessa novela que a gente vai trabalhar, que é Simeão Crioulo, porque vai colocar uma perspectiva que estava muito ligada a pensamentos, a filosofias e a questões socioeconômicas muito importantes e definitivas naquele momento da história do Brasil, certo? Então, eu vou fazer um breve resumo, né, para explicar o que é essa novela, do que se trata, e depois a gente começa a conversar mais detidamente sobre alguns pontos, e eu trouxe alguns trechinhos para a gente poder ler e analisar, né, pegar a partir da
da escrita dele, né, da linguagem. Então, pessoal, para poder fazer um breve resumo, o que que a gente tem? No Simeão Crioulo, a gente tem um protagonista, que é o Simeão, né? Ele vai perder a mãe dele, que vai se tornar ama de leite da sinhazinha, né, da casa, que é a Florinda. E aí, essa ama de leite, mãe do Simeão, né, essa escrava ama de leite, ela vai morrer uns 8 anos depois que o Simeão teria nascido. E aí, como uma dívida de gratidão, né, a dona Angélica, que a dona da casa, a esposa, né, do senhor ali de escravo, vai ficar cuidando de Simeão, né, como uma dívida de gratidão, né, a mãe dele, né, forneceu leite aqui, amamentou a nossa filha, né, a nossa sinhazinha, então nós vamos cuidar de Simeão. Então, até os 8 anos de idade, então, o Simeão vai ter prato à mesa, leite, quarto, tudo dos seus senhores, ele não vai ter nenhuma consciência de que ele é filho de escravo, porque necessariamente ele está convivendo ali junto com a família. E aí, então, ele vai ter umas regalias, né, em função disso. E aí, o que que vai acontecer? Depois de algum tempo, né, ele já vai ser privado de sentar à mesa com essa família, né, de ter um quarto ali dentro da casa, né, mas ele vai continuar a receber um tratamento de filho adotivo, né, ele não vai receber tratamento de escravo naquela casa. Então isso faz com que Simeão tenha uma concepção de que ele não é escravo, mas também, né, ele não pode compartilhar certos espaços da casa, né, com a família. E aí, ele vai crescer e durante todo o tempo na obra, o Macedo vai falar que os seus senhores, né, eles eram muito condescendentes com todas as atitudes do Simeão. O Simeão, ele vai ser criado sem muitas rédeas, né, ele vai ser criado de modo muito desmazelado, deixado assim, né, sem, sem nenhuma formação, eles não vão se preocupar muito com o Simeão, eles vão dar abrigo, né, eles vão dar essa, esse lar para ele, mas ele não vai ter o carinho, né, de pais que a Sinhazinha tinha. E aí, aos 20 anos, o Simeão começa já, né, por essa, o narrador vai colocar que por essa atitude condescendente dos senhores para com ele, eles eram muito amorosos, eles amavam muito Simeão, então eles não cuidavam de Simeão a rédeas curtas, deixavam ele livre, ele vai começar a ter algumas atitudes, né, que vão começar a contrariar, então, o senhor, né, que é o senhor Domingos Caetano e a sua esposa Angélica. É interessante a gente pensar até no próprio nome, né, dessas pessoas, dos senhores. O nome da sua senhora, que vai ser, né, tratada durante a narrativa como a sua segunda mãe, Angélica, né? Então, e durante toda a narrativa também ela é tratada como uma mulher, um anjo, né? Ela é uma pessoa angelical, doce, cuidadosa, generosa. É assim que ela vai ser tratada. Então, a família vai ser o tempo todo criticada, né, nesse sentido, de ser condescendente. E aí, vai acontecer que Simeão vai começar a cometer pequenos furtos, né, na casa, na fazenda. E aí, certo dia, ele vai ser pego, né, em flagrante, e aí ele vai receber a sua primeira surra, porque até então ele nunca tinha apanhado, né, nunca tinha tido uma, uma recepção negativa, né, de todos os seus atos, né, das liberdades que ele tinha. E aí ele vai começar a ter muito ódio da família a partir daí. É interessante também salientar que durante a narrativa, o Joaquim Manuel de Macedo vai, a partir do seu narrador, né,
ficar nos conduzindo à ideia de que o Simeão ele já sabia que no testamento do seu senhor, do Domingos Caetano, assim que ele falecesse, ele seria liberto, ele teria sua alforria. E aí toda a narrativa é essa expectativa do Simeão de obter essa alforria, né, essa libertação do seu status, da sua condição de escravo, e é sempre um momento que nunca chega, né? E quando acontece essa primeira surra dele, Domingos Caetano, ele passa muito mal, ele vai, né, ter uma paralisia, ele vai ficar durante algum tempo de cama, e aí nesse momento a questão da perversidade do sujeito negro vai começar a ser desenrolado na narrativa. Esse narrador vai começar a construir um lado obscuro, né? Um lado perverso, um lado maldoso, sem coração mesmo, do Simeão. E ocorre que o Domingos Caetano acaba se recuperando, né, mas ele não tem tanto tempo assim de vida, e a partir de então, já com muito ódio do seu senhor e também da senhora, né, da Angélica e da filha, né, da Florinda, ele vai esperar a todo momento que esse senhor morra para ele ter a sua alforria. E em um certo momento, o Domingos Caetano ele vai falecer, e no testamento dele vai constar que, na verdade, a posse de Simeão vai para sua esposa, Angélica. Então ele perde completamente as expectativas de ser alforriado, e a partir de então ele vai pensar a todo momento de uma forma de se vingar dessa família, né? De tomar o que é seu ali. E no final da narrativa nós não temos um final muito positivo, que ele vai se vingar de toda essa família, ele vai assassinar a família toda, e logo finalizando, né, com a tese que o Joaquim Manuel de Macedo coloca de que o escravo, né, ele é ingrato, mesmo que o seu senhor cuide dele com carinho, né, mesmo que a esposa do senhor de escravo seja uma segunda mãe para ele, ele nunca vai olhar, né, para essa situação como um ato de benevolência, ele vai ter sempre ódio no coração, porque ele nunca vai alcançar, né, esse status, né, que os brancos têm, né? E a questão da alforria vai estar sempre rondando a cabeça desse escravo. Bom, então, visto, né, esse pequeno apanhado, esse resumo sobre a história de Simeão, e quem não conseguiu efetuar a leitura, seria interessante, porque são muitos pontos, e a própria linguagem traz coisas ali esmiuçadas e às vezes escondidas, que a gente vai destrinchando e vai observando, né, pela própria narração, a concepção, né, o modo de representação do negro para esse autor. O que a gente tem, antes efetivamente de entrar em alguns trechos aqui da narrativa, é a questão do abolicionismo em questão no século XIX.
Naquele momento, nós vamos ter intelectuais, escritores, pessoas, né, da classe média alta se posicionando como defensores e contrários à escravidão. Então, como defensores, vamos ter nomes como Trajano Galvão, Rui Barbosa, Luiz Gama, José do Patrocínio, Castro Alves, e contrários, né, são nomes emblemáticos nesse momento, né, o Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar. Ambos estavam situados ali no período da primeira geração de românticos, mas Joaquim Manuel de Macedo se posicionando na estética, né? Em sua estética um pouco avesso à questão do idealismo romântico ligado ao nacionalismo desses autores ligados à primeira geração. Então, Alencar e o Macedo se posicionando contra, né? Existe até uma obra que é Cartas a Favor da Escravidão, de José de Alencar, que são cartas que ele escreve para Dom Pedro II, se posicionando contra a abolição que já estava iminente, que deveria acontecer, que já estava acontecendo em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, e já pressionava, no caso, Dom Pedro II a fazer esse processo, lançar mão dessa questão no Brasil, e José de Alencar ele escreve cartas, né, se posicionando contra e explicando os motivos. O Joaquim Manuel de Macedo, tanto quanto o José de Alencar, eles defendiam uma emancipação gradual, né, e uma indenização aos proprietários. Então, ele tinha uma concepção de que com a abolição da escravidão ia acontecer uma grave convulsão social e econômica também. Por quê? Porque eles sabiam que o país, naquele momento, ele era dependente da mão de obra escrava. Então, toda a sua economia, né, girava em torno da mão de obra escrava, era aquilo que mantinha, né, as riquezas dos proprietários. Então, o que aconteceria, né, caso essa abolição da escravidão fosse feita, né, assim, de forma rápida e colocando aí em liberdade tantas pessoas que já estavam aí há muito tempo garantindo o sustento, né, e a acumulação de riquezas dessa pequena elite proprietária de terras. E aí, essa obra do Joaquim Manuel de Macedo, ela está inserida nesse período, né, que é um período em que a gente está tendo algumas discussões acerca do ideal de nação, né? Estamos pensando se é interessante manter esse regime de escravidão em um país que está querendo se modernizar, né? Muitos intelectuais e escritores, eles viam no regime da escravidão um empecilho para o desenvolvimento da nação, né? Que estava recém-independente. Eles viam a escravidão como uma nódia, né? Na imagem do país. Então, ali naquele momento, começam a circular teorias científicas, né? E já em voga fora do país, na Europa, sobre a questão da inferioridade das raças, e que muitas das vezes vão ser deturpadas aqui em prol dessa manutenção da mão de obra escrava. Então, o Macedo ele defendia que a emancipação dos escravos deveria ocorrer para o bem, né, dos senhores de escravos e para o bem da nação. O escritor ele via na figura do escravo uma natureza vil, perversa, obscura, né? Ele não via com bons olhos a natureza do escravo devido à sua condição, que o colocava como submisso, né? E ele acreditava que isso alimentava o ódio do escravo e isso poderia ser problemático e perigoso para os senhores. Então, algumas teorias que estão em voga no momento, né? É o determinismo racial, o darwinismo social
e a ideia do branqueamento, um determinismo racial. O negro era condicionado pela sua raça, né? As características físicas, né, faziam com que ele fosse considerado inferior, uma raça inferior. O darwinismo social influenciando o pensamento de que o homem era condicionado, né, pelo meio que vivia, ou seja, juntaram essas duas teorias da condição racial, das baixas condições de vida determinada pela ideia do darwinismo social e vincularam, ou seja, eles são inferiores, né? E a ideologia do branqueamento, que eles defendiam, né, que somente o cruzamento do negro com o branco, né, poderia fazer com que esse negro fosse regenerado, que o negro escravizado fosse regenerado. Então, pensem que tudo isso estava acontecendo ali no século XIX. Alguns diálogos que a gente pode traçar aqui com essa obra Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário da elite no século XIX, da Célia Maria Marinho Azevedo, em que ela vai colocar em pauta várias questões que estavam ocorrendo, né, no século XIX, no final do século XIX, em relação a essa emancipação do escravo. Discursos sobre abolicionismo, o embate, né, de negros e imigrantes, a repressão do tráfico internacional de escravos e as soluções, né, que a elite proprietária de terras estava pensando em colocar, né, para poder solucionar esse embate, essa repressão, essa diminuição da possibilidade de mão de obra escrava. E os anos 1860 e 1870, várias revoltas, né? Então, o que estava acontecendo ali naquele período para que essas ideias atingissem, inclusive, a literatura do Joaquim Manuel de Macedo? Alguns fatores agravantes, como a Lei do Ventre Livre, em 1871, que vai fazer com que os escravos e também os senhores de terra comecem a ter uma mudança de perspectiva em relação à consciência sobre liberdade e igualdade dos negros escravizados, tá? Então, a gente tem várias questões acontecendo aí nesse momento. Eu trouxe algumas informações que eu pego aí da Célia Maria Marinho de Azevedo, e que ela vai comentar nessa obra algumas questões muito interessantes para a gente poder estar pensando essa obra, né, e analisando alguns trechinhos, que ela vai dizer que o que a gente sabe, né, dos discursos abolicionistas e imigrantistas naquele período é que essa empreitada política em prol da emancipação dos escravos foi curta, foi pacífica, né, foi gradual, mas, no entanto, ela vai falar que dificuldades surgiram ao tentar integrá-los na sociedade dignamente, bem como no mercado de trabalho, porque os abolicionistas diziam, né, os abolicionistas e os em prol, né, desses discursos abolicionistas, que os negros eram inconstantes, eles tinham resistência em relação a trabalhos contratuais. Então, por isso, o que resta naquele momento para resolver esse impasse econômico no qual o Brasil, né, ficou entremeado, era a questão da imigração. Então, ela vai dizer, no entanto, que é interessante que nesse momento não só isso estava acontecendo, mas outras questões, por exemplo, como a repressão do tráfico internacional de escravos. Então, a oferta, né, de africanos passa a ficar escassa. E aí os proprietários de terra começam a pensar, né, a procurar soluções. O que vai continuar a manter, né, a economia? Né? O que vai continuar a manter essa lucratividade? E aí eles vão pensar como é que a gente vai arregimentar, então, para o trabalho pessoas consideradas inferiores por razões sociais. E aí todo o impasse. Então, com o início de uma resistência, né, que os negros começam a ter, organizando desorganizações do trabalho,
eles vão, alguns setores vão começar a achar vantajoso, né, trazer imigrantes europeus para colocar a alcunha na população negra, né, nos escravos, de que eles, na verdade, eram incapazes, eles eram incapazes de integrar, né, esse novo momento econômico. E aí, nesse momento, o escravo vai tornar-se incapaz, né, por causa da biologia, ou seja, a inferioridade racial, qual ele já era vítima, por causa dessas teorias deterministas, e aí ele vai se tornar incapaz também, né, porque ele tem essa experiência de escravo, ou seja, incapaz pela questão biológica, e incapaz porque ele foi escravo, ele não entrou em contato, né, com modos de produção, com modos de conhecimento, de trabalhar mais avançados, então ele não tem capacidade. Então, alguns estudiosos também vão começar a encarar essa passagem de um modelo pré-capitalista de trabalho para um capitalista, uma fatalidade, né, no qual o negro estaria inevitavelmente destinado, porque, né, outrora ele não teve contato com formas de especialização de trabalho. O trabalho dele era um trabalho rústico, era o trabalho com a terra e só, né? Então vão existir todas essas teorias que vão colocar, né, essa alcunha de incapaz no negro, e isso vai fazer com que todos esses estereótipos eles comecem a circular na sociedade, através das escritas, né, das publicações. E aí, na virada das décadas de 1860 e 1870, né, a Célia vai dizer que os relatórios dos chefes de polícia dirigidos aos presidentes da província expressam uma crescente preocupação com a luta dos escravos, né? Individualmente ou em pequenos grupos, de forma premeditada ou não, eles se revoltavam e matavam. E ao invés de simplesmente fugir, como era costumeiro, internando-se aí em quilombos, né, ou nas matas, ou até mesmo em agrupamentos de leprosos à beira das estradas, eles começaram a se apresentar espontaneamente à polícia. Então, como se eles julgassem de seu direito matar quem os oprimia. E aí, ela coloca também que vão existir alguns fatores agravantes para essas revoltas, que era a questão da legislação da lei do ventre livre, em voga aí a partir de 1871, né? E a questão de essa legislação ficar estanque, né? Não haver aí nenhuma atualização em relação a isso, se estendendo aí para para outros escravos, né? Para os escravos que já eram mais velhos. E aí, 12 anos após, né, até em 1883, nada tinha mudado. Então, desde então, essa proposta da lei do ventre livre, os escravos esperavam, os negros escravizados esperavam respostas de ampliação, né, desse processo aí abolicionista, e nada acontecia. Então, começaram a haver revoltas, e aí a gente vê essa elite com medo, apavorada, né? Porque outrora parece que aqui está acontecendo uma mudança de perspectiva no pensamento do negro naquele momento. Então ele está tendo uma mudança de perspectiva em relação a questões de liberdade e de igualdade, né? Outrora prometidas e não concluídas. E aí essa obra, As Vítimas e Algozes, vai mostrar claramente para a gente esse receio dessa classe, né? O medo que eles tinham. E o que era esse medo, né? O que fazia esse medo? O Joaquim Manuel de Macedo, já posicionando-se, né, politicamente em relação à abolição da escravidão, ele vai destinar essa obra vai ter uma retórica, né, muito voltada para isso, para falar para os senhores de terra, olha, cuidado, os escravos, os negros escravizados são perigosos.
E aí eu fiz uma tabelinha aqui para a gente poder entender a dinâmica que a gente tem nessa novela o tempo inteiro. Então, em As Vítimas Algozes, a gente tem aí um núcleo familiar, que é composto por Domingos Caetano, o senhor, né, o proprietário, a Angélica, sua esposa, Florinda, e futuramente a Florinda vai se casar com o Hermano de Sales, justamente antes de o Domingos Caetano vir a falecer, porque ele está preocupado em deixar a fazenda, a esposa e a filha, sozinhos, né? Só com Simeão ali. Então, ele já tem um certo receio de Simeão. Simeão é criado com eles, é, mas ele é criado com já um certo olhar assim de que ele não é muito confiável. Temos o Simeão e temos a Venda. No início da narrativa é muito interessante porque a Venda é um lugar que funciona em contraposição à Fazenda. A Venda é um lugar, né, que antes da senzala é um lugar da fonte de vícios e crimes, da ameaça à propriedade privada, é fruto do meio e consequência da escravidão, né? Ali onde os escravos vão falar mal dos seus senhores, eles vão tramar contra os seus senhores, e eles vão, acima de tudo, sublimizar o seu rancor pelo álcool. Então, eles vão beber, eles vão levar produtos que é furto de roubo para vender para o dono da venda, e eles vão ali compactuar, né? E o tempo inteiro é, é, ameaçar e criar, né, uma espécie de fermento, né, para alimentar o ódio dos seus senhores. O Simeão é aquele que fica entre a fazenda, a casa grande e a venda, né? Então, ele é um filho de escravo, mas que ele é livre, ele não exerce nenhuma atividade escrava, mas também ele, teoricamente, não tem a sua alforria, ele vive na casa, mas ele não tem nenhuma função, os seus senhores também não se preocupam em olhar por ele, né, em oferecer uma possibilidade de ser alguém melhor na vida, ele fica jogado ali, e aí ele transita entre esses dois mundos, o mundo dos escravos e o mundo ali da Casa Grande. E a venda é o lugar onde esse ódio, né, essas intrigas vão ser alimentadas. E é muito interessante como o tempo inteiro na narrativa a gente tem o narrador é, colocando a venda ali também como um lugar fonte de vícios mesmo, um lugar ruim, né? E aí, para a gente entender um pouco como isso funciona na linguagem literária, eu trouxe alguns trechinhos, tá? Então, esse trechinho aqui é um trechinho que no início, bem no início da novela, né, o narrador está colocando em contraposição a venda e a propriedade privada. Então, ele vai descrever, né, o que é essa venda, né, essa vendinha que tem em todos os lugares onde temos uma fazenda, né, onde temos a casa grande, em todos os lugares próximos a onde, né, temos a senzala, vamos ter essa venda, né, que é esse antro de perdição. E ele vai falar: explorador das trevas, protetoras dos vícios e do crime, o vendelhão baixo, inóbil, sem consciência, paga com abuso duplo e escandaloso a garrafas de aguardente, a rolos de fumo e a chorados vinténs, o café, o açúcar e os cereais que os escravos furtam aos senhores, e cúmplice no furto efetuado pelos escravos é ladrão por sua vez, roubando a estes nas medidas e nos preços dos gêneros. A venda não dorme. Às horas mortas da noite, vêm os quilombolas, escravos fugidos e açoitados nas florestas, trazer o tributo de suas depredações nas roças vizinhas ou distantes ao vendelhão que apura nelas, segunda colheita do que não semeou e que tem sempre de reserva para os quilombolas recursos de alimentação de que eles não podem prescindir. E também, não raras vezes, a pólvora e o chumbo para resistência nos casos de ataques
aos quilombos. Ou seja, a venda aqui está sempre cúmplice, né, dos escravos, né, que estão sempre tramando contra os seus senhores, efetuando furtos. E a venda, né, o vendalhão, o vendelhão, está sempre do lado também, acabando furtando e vendendo o produto do furto para o próprio escravo que furtou, né, a preços maiores. Então, parece se estabelecer ali um sistema de corrupção, né, contínuo. O escravo, aqui é a definição, né? Como é que esse narrador vai descrever esse escravo, né, para os seus leitores, né, que até então nós temos nessa obra uma destinação, uma mensagem, né, para os leitores do romance de Joaquim Manuel de Macedo, que é então a classe média alta, né, aqueles que possuem escravos. Ele vai dizer: o escravo precisa dar expansão à sua raiva, que ferve incessante, e esquecer por momentos ou horas as misérias e os tormentos insondáveis da escravidão. É na venda que ele se expande e esquece. Aí o ódio fala licencioso e a aguardente afoga em vapores e no atordoamento a memória. Entretanto, a venda é horrível. É o recinto da Assembleia Selvagem dos Escravos, onde se eleva a tribuna malvada da lascívia feroz, da difamação nojenta e do crime sem suscetibilidade de remorso. Ali, a matrona veneranda, a esposa honesta, a donzela anjo, são julgadas e medidas pela bitola da moralidade dos escravos. Então, aqui é perceptível essa distinção, né, entre os escravos e entre as pessoas da casa grande, né? Os escravos, né, eles são miseráveis, eles vão ali para folgar as suas mágoas, né, os seus ódios, eles precisam, eles são selvagens, eles precisam daquele lugar para poder se despir, né, daquele sentimento, né, colocar para fora. E é ali que eles vão falar mal, né, daquela família, né, que tem a esposa honesta, que tem a filha, a sinhazinha, que é uma donzela anja, é ali que eles vão falar mal, né, de todo mundo. E é interessante que nessa narrativa, o Simeão quando é tratado, né, a partir do ponto de vista do senhor, né, do senhor de escravos, ele é o sujeito, né, perverso, ruim, e o seu senhor é bondoso, generoso com ele, porque o acolheu quando a sua mãe veio a falecer, mas o tempo todo os amigos da família ficam dizendo a eles, né, que seria muito perigoso que Simeão convivesse ali com a família, né? E eles o tempo inteiro ficam dizendo, não, não há perigo nenhum, né? O Simeão não vai fazer nada com a gente. Quem era Simeão? E aí, como é que o narrador vai descrever Simeão, né? Simeão devia ter 20 anos, era um crioulo de raça pura africana, mas cujos caracteres físicos, aliás, favoravelmente pelo clima e pela influência natural do país onde nascera, não tinham sido ainda afeiados pelos serviços rigorosos da escravidão, embora ele fosse escravo. Havia em seus traços a expansão que só parece própria do homem livre. Ele não tinha nem as mãos calejadas, nem os pés esparramados do negro trabalhador de enxada. Era um escravo de cabelos penteados, vestido com asseio e certa faceirice, calçado, falando com os vícios de linguagem triviais no campo, mas sem a bruteza na gente da sua condição. Até certo ponto, pois aceito, apadrinhado, protegido, acariciado pela família livre, pelo amor dos senhores, né? Então, todo esse movimento, né, da narrativa em tentar construir uma imagem positiva, né, agregadora para os senhores, né, e ao mesmo tempo depreciando o Simeão.
Simeão é o ingrato, né? Ele é escravo, mas ele foi bem cuidado, ele não tem esses traços afeiados pelos serviços rigorosos da escravidão, porque ele foi protegido pelo, né, amor dos seus senhores. Embora ele não tivesse os mesmos direitos da filha, né, da Sinhazinha, da filha de Domingos e da Angélica, ele não poderia viver dentro da casa grande, ele vivia fora. A cria estimada da família, né, quando ele vai falar o que Simeão significa para essa família, né? A história de Simeão, ainda não criminoso, é simples. Domingos Caetano teve de sua mulher muito e bem merecidamente amada, uma filha que satisfizera os doces votos de ambos. Angélica, a nobre esposa e virtuosa mulher, não pôde ter a dita de amamentar o seu anjo e confiou-o aos peitos de uma escrava que acabava de ser mãe como ela. A escrava que amamentara 2 filhos, o próprio da senhora, morreu 2 anos depois. E Angélica pagou-lhe a amamentação de sua filha, de sua querida Florinda, criando com amor maternal o criolinho Simeão, colaço de sua filha. Então, Simeão, ele fica ali naquela casa, né, como um irmãozinho ali, enquanto criança ainda da Florinda, né? A cria, né, estimada da família. Até os 8 anos de idade, Simeão teve prato à mesa e leito no quarto de seus senhores, e não teve consciência da sua condição de escravo. Depois dos 8 anos, apenas foi privado ali da mesa e do quarto em comum. Continuou, porém, a receber tratamento de filho adotivo, mas criado com amor desmazelado e imprudente, e cresceu, enfim, sem hábito de trabalho, abusando muitas vezes da fraqueza dos senhores, sem atingir a dignidade de homem livre, e sem reconhecer nem sentir a absoluta submissão do escravo. Era o tipo mais perfeito do crioulo, cria estimada da família. Então, o tempo inteiro, esses juízos de valor a respeito do Simeão, né? E o modo como era natural se pensar que ele apenas teve ali, depois de um tempo, a privação, né, da mesa e do quarto em comum com os seus senhores, né? Ele não podia comer à mesa, ele também não podia mais viver, né, dentro da casa. Ele foi construído um quartinho para ele fora, né, da casa grande. Então, a naturalidade, como eles viam isso tudo muito positivo, muito natural, né? E o tempo inteiro essa concepção de que o senhor de escravos era bom. É impossível que nos seja ingrato, né? O tempo inteiro os familiares, os amigos, dizendo para aquela família que era necessário que eles tivessem cuidado com Simeão, porque ele poderia ter inveja, poderia ser atingido pelo ódio e atentar contra aquela família. E eles o tempo inteiro acreditavam muito em Simeão. Foi absurdo pretender que a ingratidão, às vezes, até profundamente perversa dos crioulos, amorosamente criados por seus senhores, é neles inata ou condição natural da sua raça. A fonte do mal, que é mais negra do que a cor desses infelizes, é a escravidão, a consciência desse estado violenta e barbaramente imposto, estado lúgubre, revoltante, condição inóbil, mãe do ódio, pústula encerradora de raiva, pantanal dos vícios mais torpes que degeneram, infeccionam e tornam perverso o coração da vítima, o coração do escravo. No amor dos senhores, o crioulo estimado viu, sentiu, gozou os reflexos das flamas vivificantes, generosas, sagradas da liberdade, mas vem um dia em que ele se reconhece escravo, coisa e não homem, apesar da afeição, das condescendências, dos caridosos benefícios do Senhor, amigo da senhora segunda mãe, vem a primeira hora sinistra em que ele, que até então vivera em sonhos e ilusões, desperta com a certeza horrível de que é um condenado daqui em berço, condenado sem crime, tendo a alma e considerado simples matéria ambulante, coisa, animal, que se vende como a casa, como o boi,
e como a besta. Finalmente, miserável, perpétuo, desterrado, em deserto sem horizonte, tendo vida e não vivendo para si, desejando sem esperança, não possuindo de seu nem o pleno direito dos três amores mais santos, o de filho, o de esposo, o de pai. Máquina para cavar com enxada, homem desnaturado, miséria respirante e movente, que os próprios cães distinguem pela marca do desprezo social. Então, o narrador o tempo inteiro aqui tentando persuadir, né, o seu leitor de que não adiantava, né, olhar para esses negros escravizados com esse olhar de que eles, tendo certas regalias, que eles consideravam regalias ali, né, a transitar ou ter algumas liberdades em relação à família, que eles seriam gratos, porque a condição de escravo é uma mancha, uma nódoa, né, que faz com que esse sujeito venha a ter ódio, né, do seu senhor. Não tem jeito, né? Isso é uma condição. O açoite e o ódio. Então, depois desse momento em que o Simeão pego em flagrante ali, né, cometendo um pequeno furto para poder, né, ter as suas liberdades, né, beber ali na venda que ele frequentava, né, ter algumas dessas regalias, ele vai levar um açoite e pela primeira vez ele vai se compreender na mesma condição que os demais escravos, né? E a partir daí a gente tem, né, toda essa demonstração aí do narrador de que ele vai começar a cultivar o ódio dentro dele, né? E aí o narrador coloca: nas pontas do açoite está o emblema do rancor do escravo. Às vezes há nas pontas do açoite marcas de sangue. Tudo isso é repugnante, é repulsivo, é horrível, mas tudo isso se acha intimamente ligado com a escravidão e é absolutamente inseparável dela. Onde há escravos, é força que haja açoite. Onde há açoite, é força que haja ódio. Onde há ódio, é fácil haver vingança e crime. Simeão odiava os seus senhores, a quem devia os cuidados zelosos de sua infância, amizade e proteção, e cegas condescendências que tanto lhe haviam suavizado a vida de escravo sem sofrimento de escravo. Simeão odiava o Senhor que o castigara com açoite. Odiava a senhora que nem sequer o castigara. E inexplicável nuance ou perversão insensata do ódio, odiava mais que a todos Florinda, né? A senhora moça, a santa menina que, ofendida, insultada por ele, tão pronta a lhe perdoar a ofensa, tão prestes se precipitara a livrá-la do açoite. O negro escravo é assim. Se não o queres assim, acabai com a escravidão. Então, para esse narrador, ele está o tempo inteiro persuadindo o leitor de, olha, a escravidão é ruim porque é, é, ela traz perigo para o senhor de escravos, porque o negro começa a cultivar o ódio da família, e ele está transitando ali, de certo modo, entre as pessoas da família, né? Ele está transitando na casa grande. E aí, ao finalizar a obra, né, nós temos o Simeão, que está esperando, na verdade, obter essa carta de alforria, né, com a morte do seu senhor, o Domingos Caetano, que, na verdade, ao morrer, acaba deixando um documento destinando, então, a posse, né, do seu escravo, do Simeão, para a esposa, Angélica. Ele perde a esperança, né, de obter essa alforria, e ele vai tramar um crime, vai, né, matar toda a família, vai matar a sua senhora, a sua segunda mãe, né, com uma machadada que vai rachar a cabeça dela ao meio, e vai matar a Florinda e o seu esposo, né, o futuro esposo, o Hermano Salles, a tiros, junto com alguns amigos, né, no qual ele desabafava todas essas suas angústias lá na vendinha, né, que era esse antro, né, de perdição, que era onde as pessoas ficavam
compactuando e conjecturando, né, o mal dos seus senhores. E aí a tese confirmada ao final dessa obra, o narrador vai dizer para o seu leitor: concluamos, Simeão foi o mais ingrato e perverso dos homens, pois eu vos digo que Simeão, se não fosse escravo, poderia não ter sido nem ingrato nem perverso. Há, por certo, alguns homens livres que são perversos. Exemplo, o Barbudo, né, um dos personagens que é um homem livre, né, mas é um homem sem impostos e que frequenta essa venda e ajuda Simeão a matar a família. Mas ele vai dizer, essa perversidade é, porém, uma exceção no homem livre. Entre os escravos, a ingratidão e a perversidade fazem a regra, né? E o que não é ingrato nem perverso entra apenas em exceção, na exceção. Porquanto, e todos o sabem, a liberdade moraliza, nobilita, e é capaz de fazer virtuoso o homem, e a escravidão degrada, deprava e torna o homem capaz dos mais medonhos crimes. E a escravidão, não, a lei matou Simeão na forca, né? Então, porque Simeão ele foi condenado à forca, né, após matar essa família. Então ele diz, a lei matou Simeão na forca. A escravidão multiplica o Simeão, né, nas casas e nas fazendas onde há escravo. Este Simeão vos horroriza, pois eu vos juro que a forca não o matou de uma vez. Ele existe e existirá enquanto existir a escravidão no Brasil. Se quereis matar Simeão, acabar com Simeão, matai a mãe do crime, acabai com a escravidão. No final da obra, é o fechamento, né, a confirmação da tese que ele tenta mostrar ao seu leitor, né? A escravidão, né, é um regime ruim, porque, na verdade, não é que ele é ruim porque ele está pensando na vida desse negro escravizado, mas porque ele está preocupado, né, com os senhores de escravo, porque a escravidão gera essa perversidade, gera esse ódio, alimenta, né, esse sentimento de vingança, e isso é perigoso para os senhores de escravo, para suas famílias, certo? E é isso que essa representação que o Joaquim Manuel de Macedo vem trazer em As Vítimas Algozes, tá ok? Então, nos vemos, então, na nosso próximo fórum para poder discutir um pouco mais sobre essa obra. E quem não conseguiu ler, né, essa primeira novela, leiam porque é muito interessante.